Você já ficou parado no silêncio esperando Deus falar e não ouviu nada? Você orou, esperou, tentou ouvir, tentou sentir, tentou perceber algum sinal. E o silêncio foi a única resposta. E aí veio a dúvida mais assustadora que um cristão pode ter. Será que Deus fala comigo? Será que tem algo errado com a minha espiritualidade? Será que os outros ouvem Deus e eu não? Essa dúvida é mais comum do que você imagina. E ela nasce de um equívoco profundo sobre o que significa ouvir a voz de Deus. Porque a maioria das pessoas está esperando uma voz audível vinda do teto. Está esperando um sonho cinematográfico com legenda. Está esperando um anjo de luz aparecendo no quarto às 3 da manhã. E como nada disso acontece, concluem que Deus está em silêncio. Mas Deus não está em silêncio. Ele nunca esteve. O problema é que você talvez não saiba reconhecer o idioma que ele fala. E é exatamente isso que você vai entender agora. Antes de qualquer coisa, precisa ficar claro: Deus fala. Isso não é motivação, não é metáfora bonita para te animar no domingo. É doutrina bíblica sólida. João capítulo 10, versículo 27, Jesus diz com toda clareza: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Ouvem, presente do indicativo. Ação contínua. Não vão ouvir um dia. Não ouviram uma vez no passado. Ouvem. Agora, constantemente. É característica definidora da ovelha de Cristo. Ela ouve a voz do pastor. Se você pertence a Jesus, você tem capacidade de ouvir a voz dele. Isso não é privilégio de pastor famoso, de missionário em campo, de cristão com 50 anos de caminhada. É herança de todo filho de Deus. Mas aqui está onde tudo complica. Ouvir a voz de Deus não é um dom especial que alguns têm e outros não. É uma habilidade que se desenvolve. É um relacionamento que se aprofunda. E como todo relacionamento, exige tempo, atenção, prática e erro. Pensa em como você reconhece a voz de quem você ama. Sua mãe liga para você e fala "Oi", só isso, e você já sabe quem é. Não precisa de apresentação, não precisa de identificação. Você reconhece porque passou anos ouvindo aquela voz, anos convivendo, anos prestando atenção. Com Deus é igual. Você aprende a reconhecer a voz dele passando tempo com ele. Não existe atalho. Não existe fórmula de 5 passos que substitui intimidade real. Agora vamos falar dos canais pelos quais Deus fala. E aqui você vai perceber que ele tem falado com você muito mais do que você percebeu. O primeiro canal, o principal, o mais seguro, o mais acessível e o mais subestimado, a palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Toda. Não parte. Toda. Cada livro. Cada capítulo. Cada versículo. Inspirada por Deus, em grego, theopneustos, literalmente, soprada por Deus. A Escritura é o sopro de Deus colocado em palavras humanas. Quando você lê a Bíblia, Deus está falando. Não estava falando. Não vai falar. Está falando, agora, com você. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Viva! A palavra não é texto morto de 2000 anos atrás. É viva. Ela age. Ela penetra. Ela discerne. Ela fala diretamente à sua situação específica de hoje. Você já estava passando por algo difícil, abriu a Bíblia e um versículo pareceu escrito especificamente para você, para aquela situação, para aquele momento. Isso não foi coincidência. Isso foi Deus falando. Ele usou a palavra para te encontrar onde você estava.
E aqui está algo que poucos entendem. Qualquer revelação que Deus der a você, por sonho, por visão, por impressão, por qualquer meio, vai estar sempre alinhada com a Escritura. Nunca vai contradizer, nunca vai ir além de um jeito que distorce o texto. A Bíblia é o filtro, é o padrão, é a régua que mede tudo. Isaías capítulo 8, versículo 20. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, é porque não há luz neles. Qualquer voz que contradiz a Escritura não é de Deus. Ponto final. Não importa quão convincente pareça. Não importa quão espiritual soe. Não importa quão emocionalmente forte você se sentiu no momento. Se contradiz a palavra escrita, não veio de cima. Esse é o fundamento. E sem esse fundamento, você vai se perder em toda voz que aparecer. Mas Deus também fala pelo Espírito Santo. E esse canal é onde mais confusão existe, porque é subjetivo, é interno, é invisível, e é fácil confundir a voz do Espírito com a voz da própria mente, dos próprios desejos, ou pior, do inimigo. Como o Espírito fala, de formas diferentes. Às vezes é um pensamento que aparece de forma clara durante a oração. Às vezes é uma impressão que persiste mesmo que você tente ignorar. Às vezes é uma paz profunda em determinada direção, ou uma inquietação que não vai embora quando você está prestes a fazer algo errado. Romanos capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito se comunica com o seu espírito. É comunicação espiritual, não auditiva. É mais como um saber do que um ouvir. João capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas a vocês e fará vocês se lembrarem de tudo o que eu disse a vocês. Ensinará. Fará lembrar. O Espírito é mestre. Ele ilumina a palavra. Ele traz à memória versículos na hora certa. Ele abre o entendimento de coisas que você leu 1000 vezes, mas nunca tinha entendido completamente. Você já estava lendo um trecho da Bíblia que conhecia de cor e de repente algo acendeu? Algo fez sentido de um jeito que nunca tinha feito antes? Isso foi o Espírito ensinando. Isso foi Deus falando. Mas como você sabe se é o Espírito ou sua própria imaginação? Essa é a pergunta mais honesta que você pode fazer. E a resposta exige discernimento que se desenvolve com o tempo. 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiam em todo espírito. Antes, testem os espíritos para ver se são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Teste. Avalie. Não engula tudo que parece espiritual. Como você testa? A impressão te leva para mais perto de Deus ou para mais longe? Te leva à obediência ou à desobediência? Está alinhada com a Escritura? Produz fruto do Espírito, amor, paz, mansidão ou fruto da carne? Persiste com o tempo ou some com a emoção do momento? Outros cristãos maduros e de confiança confirmam: isso não é desconfiança de Deus, é sabedoria. O próprio Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, mas examinem tudo. Retenham o que é bom. Examinem tudo, inclusive o que parece ser de Deus. Tem mais um canal que a Bíblia registra extensamente, a voz de Deus através de outras pessoas. Provérbios capítulo 15, versículo 22. Os planos fracassam quando não há conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Deus usa pessoas. Usa um irmão que fala uma palavra no momento certo sem saber o que você está passando. Usa um sermão que parece ter sido pregado especificamente para você. Usa um livro que você abriu por acaso. Usa uma conversa casual que te deu clareza sobre algo que você estava confuso. Isso é Deus falando. Ele é criativo. Ele usa os meios que tem à disposição. E um dos meios mais poderosos é a comunidade cristã. Hebreus capítulo 3, versículo 13. Mas exortem-se uns aos outros cada dia, enquanto ainda se pode dizer hoje. Você precisa de irmãos na sua vida. Não para substituir o relacionamento direto com Deus,
mas para confirmar, para questionar, para afiar, para iluminar pontos cegos que você sozinho não enxerga. Isolamento espiritual é perigoso. Quem vive sem comunidade genuína fica vulnerável a enganos, porque não tem ninguém para dizer: espera, isso não parece certo, vamos testar juntos. E tem ainda as circunstâncias. Deus abre e fecha portas, cria situações. Redireciona caminhos. Atos capítulo 16, versículos 6 e 7, mostram Paulo sendo impedido pelo Espírito Santo de pregar na Ásia e na Bitínia. Deus direcionou através de circunstâncias fechadas. Às vezes a resposta de Deus é uma porta fechada. E a porta fechada não é fracasso, é direcionamento, é proteção, é redirecionamento para onde Ele realmente quer te levar. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça-o em todos os caminhos, não só nos momentos de oração. Em todos os caminhos. Isso significa que sua vida inteira é um espaço onde Deus fala, não só o altar, não só o devocional, a reunião de trabalho, o trânsito, o mercado, o quarto às 3 da manhã quando você não consegue dormir. Deus está em todos os lugares e fala em todos os momentos. Mas agora vem a parte que talvez seja a mais prática e a mais difícil ao mesmo tempo. Para ouvir, você precisa parar de falar. Isso parece óbvio. Mas a maioria das vidas de oração são monólogos. A pessoa chega diante de Deus, despeja toda a lista de pedidos, fala por 30 minutos, diz amém e vai embora. E depois reclama que Deus não fala. Como alguém consegue falar contigo se você não para ouvir? Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Em hebraico, rafa, significa parar, afrouxar, largar, soltar. A ideia é de quem está segurando alguma coisa com muita força e finalmente abre a mão. Muitos cristãos oram com os punhos cerrados, segurando o controle, segurando a ansiedade, segurando os planos, segurando a necessidade de ter respostas imediatas. E Deus diz: abre a mão, para, fica quieto e sabe que eu sou Deus. O silêncio não é a ausência de Deus. O silêncio é o ambiente onde Deus fala mais claramente. Elias descobriu isso em 1 Reis capítulo 19. Ele estava exausto, desesperado, debaixo de uma árvore querendo morrer. E Deus não apareceu no vento forte que rasgou as montanhas. Não apareceu no terremoto. Não apareceu no fogo. Versículo 12. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Voz mansa e delicada. Em hebraico, kol demama daka. Literalmente, o som de um silêncio fino. A voz de Deus para Elias não foi estrondosa. Foi suave. Quase imperceptível. Precisava de silêncio para ser ouvida. E é assim com frequência. A voz de Deus não compete com o barulho da sua vida. Ela sussurra no silêncio que você precisa criar deliberadamente. Quando foi a última vez que você ficou em silêncio diante de Deus, sem pedir nada, sem falar nada, apenas ouvindo? Não como técnica mística, como postura de filho que sabe que o pai tem algo a dizer e quer ouvir. Samuel aprendeu isso em 1 Samuel capítulo 3. Deus chamou 3 vezes e Samuel foi até Eli achando que era o sacerdote. Eli, na terceira vez, entendeu o que estava acontecendo e ensinou Samuel o que fazer. Versículo 9. Se ele tornar a chamar-te, dize: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Essa é a postura. Não me dá, Senhor, porque eu preciso. Não faz isso, Senhor, porque eu pedi. Mas fala, Senhor, porque eu estou ouvindo. Quando você inverte a postura de falante para ouvinte, de exigente para disponível, a comunicação com Deus muda completamente.
E tem outra coisa que bloqueia a voz de Deus que quase ninguém menciona: desobediência ao que Ele já falou. Sabe quando Deus deu uma instrução clara e você ignorou? Quando a palavra mostrou algo que precisava mudar e você virou o rosto? Quando o Espírito te puxou numa direção e você foi na oposta? E aí você volta para orar e pergunta: Deus, por que eu não consigo te ouvir? A resposta pode ser simples e dura: porque você não obedeceu ao que Ele já disse. Para que Ele vai falar mais se você ignorou o que já falou? João capítulo 14, versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Manifestarei. Para quem? Para quem tem os mandamentos e os guarda. Obediência abre o canal de revelação. Desobediência o fecha. Se você quer ouvir mais a voz de Deus, comece obedecendo ao que Ele já falou, por menor que pareça. Perdoa aquela pessoa que você está evitando. Larga aquele hábito que você sabe que precisa largar. Faz aquela ligação que o Espírito tem te pedido há semanas. Começa pela obediência pequena e veja como o canal se abre. Também precisa ser dito: maturidade espiritual não significa ouvir Deus com mais frequência ou mais clareza em cada decisão pequena. Significa ter a palavra tão enraizada em você que suas decisões naturalmente fluem da mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Mas nós temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Isso não é exagero, é Escritura. O Espírito Santo habitando em você te dá acesso ao pensamento, aos valores, às prioridades de Cristo. E quanto mais você se transforma pela renovação da mente, Romanos 12, 2, mais suas decisões naturais se alinham com a vontade de Deus. Você não precisa de uma voz audível para saber que Deus quer que você seja honesto no trabalho. Você não precisa de visão para saber que Ele quer que você cuide da família. Você não precisa de profecia para saber que Ele quer que você ore, sirva, ame, perdoe. Ele já disse, está na palavra. E quando você vive assim, você está vivendo em resposta contínua à voz de Deus. A voz de Deus não é exclusivamente para resolver dilemas impossíveis. Ela te guia no cotidiano, te molda por dentro, te ensina a pensar diferente, te transforma gradualmente à imagem do Filho. E quando vierem as decisões grandes, para onde ir, com quem casar, que caminho tomar, você terá discernimento construído sobre anos de obediência, anos de palavra, anos de silêncio diante dele. E reconhecerá a voz do pastor porque passou anos aprendendo o som dela. Então o que você faz a partir de hoje? Você abre a Bíblia com a expectativa de que Deus vai falar, não como cumprimento de tarefa religiosa, como encontro com o Pai que tem algo a dizer. Você cria espaço de silêncio real. 5 minutos, 10 minutos, o que você conseguir, onde você para de falar e simplesmente fica disponível. Você obedece ao que já foi revelado, por menor que pareça, e observa o canal de comunicação se abrir. Você cultiva comunidade real com irmãos que te conhecem e podem confirmar ou questionar o que você está ouvindo. Você testa tudo pela Escritura, sem exceção, sem negociação. E você para de esperar a voz de cinema. Começa a prestar atenção na voz que já está falando. No versículo que iluminou de repente, na paz inexplicável numa direção, na inquietação que não vai embora, na palavra de um irmão que chegou na hora certa, na porta que fechou quando você menos esperava, na memória de um versículo no momento exato de pressão. Isso é Deus falando. Ele sempre esteve falando. E você tem ouvidos para ouvir. Se inscreve no canal e ativa o sino agora, porque cada vídeo aqui é construído para te aproximar da palavra e te ensinar a viver de verdade com Deus, não só a falar sobre Ele. Compartilha esse vídeo com alguém que está confuso sobre como ouvir Deus. Pode ser exatamente o que essa pessoa precisa nesse momento. E comenta aqui embaixo, eu quero ouvir, mais como declaração de que você está se posicionando como ovelha que reconhece a voz do pastor. Que o Espírito Santo afine seus ouvidos espirituais, que a palavra habite ricamente em você.
E que você descubra que Deus nunca esteve em silêncio. Ele estava esperando você parar de fazer barulho o suficiente para ouvir.